Todos os brasileiros sabem quem passou 4 anos querendo romper o Estado Democrático de Direito, quem passou 4 anos atiçando os quartéis, ocupando a frente dos quartéis, tentando a usurpação da democracia brasileira. Todo mundo sabe quem praticou atos terroristas no 12 de dezembro em Brasília e no dia 23. Mas compreendemos que da mesma forma como analisamos que em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro o tempo precisa dizer o horário de ele vir ou não, no caso do ministro da Justiça também compreendemos que não é ainda o momento de ele vir, sobretudo pelo volume de informações que temos. Eu acho que nas próximas semanas, com o desenrolar e com as informações que virão até nós, com fatos novos, aí sim definiremos aí o dia certo e apresentaremos de fato o requerimento. Demonstrou que essa comissão de inquérito quer buscar os fatos e não as narrativas. Vejam, alguns têm a pretensão, alguns que inclusive incentivaram a tentativa de golpe, alguns que de 30 de outubro de 2022 a 8 de janeiro de 2023 incentivaram a ruptura do Estado Democrático de Direito, conseguem ter a disfarçatez de vir nessa comissão querer construir narrativa, tentando inverter a condição de vítima. Repito o que é fato. Há 3 vítimas dos atos golpistas inaugurados em 30 de outubro. O primeiro é a democracia, o segundo é a república e o terceiro é o nosso governo, inaugurado em 1º de janeiro. Prevaleceu o bom senso e o caminho para chegarmos ao cerne das investigações, que é o relatório da senadora Elisiane Gama. Não tem risco de virar um fla-flu eterno nessa comissão aí? Olha, a gente está... Vejam que o absurdo aqui é a inversão do resultado. Imagine se eu chegasse aqui com vocês dizendo que o Vasco ganhou do Flamengo ontem de 4-1, né? Vocês, no mínimo, iriam questionar. É a mesma coisa que está tentando ser feito neste caso. Estão tentando inverter o óbvio, inverter os fatos que ocorreram. Não fomos nós que não reconhecemos o resultado das eleições do 30 de outubro. Não fomos nós que ocupamos rodovias impedindo o ir e vir das pessoas, atentando contra o Estado Democrático de Direito. Não fomos nós que espalhamos o terror no 12 de dezembro aqui em Brasília. Muito menos foi qualquer um militante ligado aos setores que hoje apoiam o governo que tentou atear uma bomba contra o aeroporto internacional de Brasília na véspera de Natal, 24 de dezembro. Assim como, muito menos, foi os setores desde que apoiam esse governo que empreenderam a tentativa do golpe do 8 de janeiro. Líder, como é que a CPMI vai trabalhar com esses sigilos que existem no processo do Supremo Tribunal Federal, que muitos deputados querem tirar o sigilo? Alguns querem tirar, inclusive são investigados por eles. Então, causa espécie e compromete o próprio devido processo legal deste processo penal que está em curso. Então, por isso que a nossa linha no curso da CPMI será, em primeiro lugar, ouvir todos aqueles que são investigados. Nós temos um norte para seguir. Qual é o norte? As investigações que estão em curso no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal. Todos aqueles investigados nós vamos ouvir. Tudo que for investigação atinente a isso será por nós pedida e será compartilhada. O que é segredo de justiça? O compartilhamento nesse momento só prejudicaria a investigação. Em relação a essa agenda de aumentar, a gente viu que houve uma resistência ali na terça, quarta. Acho que isso vai ser aprovado? Eu acho que é razoável que nós tenhamos 2 dias por semana para apreciação de requerimentos e para ouvir depoimento. Essa não é uma CPMI difícil de buscar os fatos, de encontrar a verdade. Os fatos estão latentes, todos os brasileiros sabem. Todos os brasileiros sabem quem passou 4 anos querendo romper o Estado Democrático de Direito, quem passou 4 anos atiçando os quartéis, ocupando a frente dos quartéis, tentando a usurpação da democracia brasileira. Todo mundo sabe quem praticou atos terroristas no 12 de dezembro em Brasília e no dia 23. Então, mas não é uma comissão de inquérito difícil. Os fatos, uma rápida vista aos fatos evidentes que vocês reproduziram, que vocês cobriram, que a imprensa brasileira cobriu, que os brasileiros viram, demonstra que não há nenhum segredo nessa comissão de investigação. E até onde que o governo vai para poder tirar o André Fernandes da CPMI?
Não, bom, eu acho que é razoável a questão de ordem que foi protocolada pelo deputado Rogério Correia. Nós recorremos à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e vamos recorrer também ao presidente do Congresso Nacional para a melhor avaliação. Lógico, nos submeteremos à decisão final das instâncias, conforme prevê o regimento comum da Casa. Senador, mudando um pouco de assunto, o arcabouço ficou para a próxima semana, a concentração da CAI Bienal. O arcabouço nós votaremos no Senado até o dia 16 de junho. Já está acordada a tramitação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu creio que semana que vem nós já iniciaremos a leitura do relatório, o debate. Estou confiante que até 16 nós votaremos o novo arcabouço fiscal aqui. O relator está sendo procurado por diversas bancadas e sinalizou que poderá alterar o texto. A prioridade do governo é votar. Eventuais mudanças pode ser depois discutido com o presidente da República, que a ele ainda cabe o crivo do veto ou da sanção. Senador, uma última pergunta. Pois não. Desenrola Brasil, como é que é a sua avaliação a esse programa? É um dos compromissos do presidente que vai atender 45 milhões de brasileiros que estão endividados por conta do desastre econômico que foi produzido, sobretudo, nos 4 anos. Então, o programa vai ser lançado e vai facilitar a vida de 45 milhões de compatriotas nossos. E o cronograma das votações das MPs dos mais médicos e Minha Casa Minha Vida? Esperamos que semana que vem a Câmara vote para, em seguida, ter um compromisso do presidente Pacheco de colocar de imediato em pauta aqui no Senado. Senadora, a senhora sai frustrada pelo fato de não terem sido aprovados os requerimentos que a senhora sugeriu nesse plano de trabalho? Não, foi feito um acordo e os acordos eles servem exatamente para isso, né? Nós tivemos uma decisão que passou pela questão regimental, apresentamos um volume de requerimentos em anexo no plano de trabalho, como da mesma forma o presidente havia apresentado alguns outros requerimentos. Então, como o regimento tem uma previsão de 48 horas de antecedência, nós então construímos o acordo para que todos esses requerimentos entrem na pauta, portanto, na ordem do dia, na semana que vem. O que nós saímos dessa comissão é com o dever cumprido. Fizemos um plano de trabalho que entendemos, na verdade, uma lógica que vamos seguir analisando desde o processo eleitoral que ocorreu, portanto, já depois do resultado eleitoral, seguindo aí por atos que tiveram uma relevância muito grande, que foi o 12 de dezembro, onde houve a tentativa da invasão da sede da Polícia Federal, seguindo no dia 24, onde claramente tivemos um ato terrorista, a tentativa da explosão de um carro-bomba, um carro de combustível, o que traria, na verdade, uma proporção aí sem precedentes e, portanto, é uma preocupação muito grande, porque foram atos que antecederam o 8 de janeiro. E aí, portanto, no 8 de janeiro, nós nos debruçaremos dos vários requerimentos que estaremos aprovando na semana que vem, tanto de recolhimento de informações como de oitivas que virão na sequência. Então, eu acho que, de forma geral, foi um dia, de fato, muito produtivo e a aprovação do relatório é a demonstração que nós estamos no caminho certo e faremos, não há dúvida nenhuma, um grande trabalho pelos próximos 180 dias, que é o que diz o regimento apresentado, portanto, da criação dessa CPMI. Senadora, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a senhora inclusive já explicou, mas a senhora acredita que vai ser indispensável a presença dele aqui como convidado? Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pergunta que muitos já me disseram, é o andar da CPI que dirá se ele virá ou não. Nós estamos trabalhando com a devida responsabilidade, eu deixei isso muito claro durante cada detalhe, na verdade, do nosso plano de trabalho. Agora, nós vamos receber inquéritos, nós vamos ter oitivas e eu acredito aí que nas próximas semanas nós teremos, de fato, um parâmetro melhor se ele será, de fato, convocado ou não a esta comissão. O fato é que se tivermos realmente que não há dúvida nenhuma que faremos isso e que apresentaremos, de fato, um requerimento de convocação. No plano de trabalho, a senhora menciona a necessidade de ouvir o ministro Flávio Dino, mas nos requerimentos não houve a apresentação do convite. Houve mais requerimentos para a vinda de ex-ministros do presidente Bolsonaro, além do Capelli. Quando é que o ministro... O ministro Flávio Dino esteve aqui há cerca de um mês, aproximadamente, nos apresentou uma série de relatos e informações que, aliás, nós até levantamos para subsidiar as nossas ações, porque ele é ministro da Justiça e, portanto, tem informações extremamente importantes. Ele virá na comissão no momento certo, mas compreendemos que, da mesma forma como analisamos que, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o tempo precisa dizer o horário de ele vir ou não, no caso do ministro da
da Justiça, também compreendemos que não é ainda o momento de ele vir, sobretudo pelo volume de informações que temos. Eu acho que nas próximas semanas, com o desenrolar e com as informações que virão até nós, com fatos novos, aí sim definiremos aí o dia certo e apresentaremos de fato o requerimento. Há vários requerimentos de convites e de convocações do atual ministro da Justiça. Agora quem decide, quem tem a palavra final em relação a isso é o plenário da CPMI. Senador, em relação à volta, em relação à apuração, que vai voltar no tempo, vai apurar dia 12, vai apurar dia 24, a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno também vai ser escopo dessa investigação? Olha, não é que a gente volte ao tempo, que nós temos fato que é o 8 de janeiro, que não aconteceu em si. Vinha uma série de ações que ocorreram logo após o resultado da eleição. Houve imediatamente, inclusive, fechamentos de rodovias pelo Brasil inteiro, houve acampamentos no Brasil inteiro e o ato específico da invasão à sede dos três poderes aqui, pelos relatos que nós temos desde os dados de inquéritos hoje, da Polícia Civil e de outras informações, na verdade, que nós já temos, apontam de que houve um debate muito intenso no acampamento aqui em Brasília. Então, tivemos o 12 de dezembro, que foi a tentativa de invasão à sede, exatamente no dia da diplomação do atual presidente Lula, e nós tivemos o 24 de dezembro, que é um dia da família, que precede, na verdade, o Natal, e que houve uma tentativa da explosão de um carro. Todos esses fatos têm uma conexão clara com o resultado do processo eleitoral. Ora, se eu tenho um 8 de janeiro que me evidencia, na verdade, uma relação com o processo eleitoral, os fatos anteriores também, que têm relação, serão incluídos no processo de investigação. Então, essa linha que nós estamos seguindo, ela está fundamentada de forma muito centrada exatamente no processo eleitoral. Então, jamais eles poderiam ficar de fora do debate aqui na CPMI. E todos os requerimentos dessa primeira etapa que nós apresentamos, eles nos darão evidências para isso. Nós pedimos, inclusive, o requerimento e a convocação do ex-PRF, nós pedimos também do ex-PF, aliás, a nossa proposta é que o Anderson Torres seja o primeiro a ser ouvido aqui na comissão, porque ele já foi ministro da Justiça e era o secretário de Segurança, ou seja, ele tem um nível de responsabilidade pública muito grande e a omissão é um dos pontos realmente que nós estaremos ouvindo. Os demais requerimentos serão fruto exatamente das informações que estaremos recebendo com essa primeira informação, dessa primeira leva de requerimentos. Senadora, o convite para o ministro Flávio Dino não está no lote de requerimentos que o presidente separou para a sessão que seria de amanhã? O presidente apresenta isso. Agora ocorre que todos os requerimentos, inclusive os meus, serão apreciados e votados em plenário. Eu, como relatora da CPI, entendo que nesta primeira leva precisaríamos estar ouvindo, por exemplo, o Capelli, que foi interventor aqui em Brasília e que tem uma contribuição em informações e que não veio em nenhuma sessão aqui no Senado Federal. Então eu acho que ele é muito importante que venha nesse primeiro momento, inclusive eu apresentei esse requerimento fazendo o convite a ele inclusive já se disponibilizou para que possa estar conversando conosco. Muito obrigada, tá, gente? Obrigada.